que tem a ver o ambiente de trabalho relacionados à massagem laboral. Tudo a ver, né? Então, se a gente parar para pensar, nós vamos pensar assim, o que é massagem laboral? Massagem laboral é uma área de atuação do massoterapeuta, única e exclusivamente. Então, nós temos que pensar que o profissional massoterapeuta, por ser com formação técnica, né, sendo profissional da área da saúde, e, consequentemente, ele utiliza a massagem como meio para promoção, prevenção, reabilitação, o que for, relacionados à saúde. Então, logo, a saúde, ela está diretamente relacionada aonde o trabalhador está. Nesse caso, quando a gente fala de massagem laboral. Então, onde é que o trabalhador está? Primeiro, nós temos que pensar o que é trabalho, né? Então, quando nós vimos trabalho e tarefa, existe uma diferença significativa. Então, o trabalho, na verdade, hoje, como a gente pensa, ele é uma atividade que você desenvolve, seja física ou mental, intelectual ou as duas ao mesmo tempo, que envolva o quê? Ganho pecuniário, isso é um retorno. Então, é uma relação de troca, como a gente fala, mas uma relação de troca onde existe o quê? Eu te dou minha força de trabalho, minha força laboral, como a gente diz, e você me dá um ganho pecuniário quanto a isso. Vivemos no mundo capitalista, como a gente sabe, então existe essa questão de valores mesmo, de valores que a gente fala não somente de valor do processo de trabalho propriamente dito, mas de ganhos pecuniários, certo? Então, essa é uma realidade, a gente tem que estar inserido, a gente está inserido nela, mas, como nós vimos na história da saúde do trabalhador, nós vimos que durante toda a história, desde o trabalho escravo, né, até hoje, quando se pensa em saúde do trabalhador, lá culminando em 2013, com a Política Nacional da Saúde do Trabalhador, que nós vamos discutir depois dela, que fala que, na verdade, não tem que pensar no trabalho, a gente tem que pensar no trabalhador. O que é isso? Para que ele não adoeça. Certo? Então, nós temos que pensar o trabalho em si. Nós temos atividades formais, isto é, carteira assinada, por exemplo. Nós temos trabalhos informais, a pessoa que trabalha por conta. Nós temos trabalhos que normalmente relacionados com autônomos, né? Mas você pode trabalhar como autônomo, sendo um MEI, por exemplo, onde você mantém os direitos trabalhistas e previdenciários. Você pode trabalhar de uma outra forma, sendo o próprio empregador, como a gente diz, que são os empreendedores e tal. Então, existem várias áreas, mas independente de qualquer situação, você vai trabalhar. Salvo, né, pessoas que, por alguma situação social, não há necessidade de trabalhar. Então, tá para prover os meios, como a gente diz, né? Normalmente relacionado a heranças e tal, mas que não vem ao caso da discussão. Então, na verdade, para você prover os meios, vem pelas atividades laborais. Então, quando a gente pensa nisso, onde tiver um trabalhador, uma pessoa em si, vai haver o quê? Um local onde ele vai estar. Pode ser móvel, pode não ser móvel. Por exemplo, os motoboys, né? O pessoal das teleentregas, etc. A atividade ocupacional deles é extremamente perigosa, né? Então, nós depois vamos discutir um pouquinho sobre periculosidade e insalubridade. Mas ela é bem perigosa, porque ela é móvel, envolve trânsito e tal. Já a padaria, né? Vai ter os padeiros que vão estar numa situação fechada, numa situação específica. Já pessoas que trabalham em silos de grãos, por exemplo, trabalham em espaço confinado. Se você pensar nas pessoas que trabalham na construção civil, né? Tem pessoas que colocam os elevadores, tem que ter trabalho em altura. Então, cada característica de uma determinada atividade ocupacional, ela vai estar num determinado local. Aí que entra o que a gente chama do quê? Do ambiente que essa pessoa está. Para nós, terapeutas manual pela massagem, que vamos trabalhar com massagem laboral, é muito importante que a gente fique atento aonde esse trabalhador está. Então, quando eu vou pensar em trabalhar com massagem laboral, eu tenho que pensar primeiro, qual é a atividade econômica? Ponto 1, que eu quero desenvolver minhas ações. Segundo, qual é o risco, grau de risco que a gente chama? A gente vai ver um pouquinho melhor isso depois. Qual é o grau de risco? Ele é 0? Ele é 4? Qual é o grau de risco que ele está? É baixo ou é muito alto? Isso é um ponto bem interessante. Terceiro, qual que é o setor que essa pessoa trabalha, que esse grupo de trabalhadores desenvolve? E 4, quais que são o quê? O processo de organização de trabalho.
como ele desenvolve a prática dele no dia a dia mesmo. Ponto. Baseado nisso, eu consigo determinar no ambiente de trabalho quais os riscos que que esses trabalhadores estão sujeitos. Baseado nisso, eu vou lá na literatura, vou lá no nosso Google acadêmico e vou fazer pesquisas relacionadas ao quê? O que adoece mais esses tipos de trabalhadores em aquele ambiente de trabalho. Isso existe vasta literatura sobre isso. E aí, a partir daí, eu consigo o quê? Consigo montar e elaborar meu plano de ação, a minha conduta massoterapêutica de eleição da melhor técnica, das técnicas, do processo de organização daqueles meus 5 minutos, 10 minutos que eu vou ficar com os trabalhadores, semanal, se não é, depende da situação. Então, de uma forma geral, eu tenho que compreender quais são os riscos que estão no ambiente. Esses riscos, eles são analisados por uma equipe de saúde e segurança. Essa equipe de saúde e segurança, composta por engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança, fisioterapeuta, psicólogo, uma equipe, certo? Que analisa isso e, a partir daí, vai elencar quais são os riscos que estão naquele ambiente. Só que, para nós, é importante que a gente compreenda o que são esses riscos daquele ambiente. Antes da gente falar sobre isso, tem uma situação bem importante que a gente pode pensar sobre o acidente de trabalho. Aí eu questiono para vocês o seguinte: o que para vocês seria o acidente de trabalho? O que vocês entendem por acidente de trabalho? Estão vendo o slide? Sim. Então, acidente de trabalho, eu não sei se está certo, né? Mas tipo alguma situação que cause um dano, uma lesão no trabalhador. Sim. Perfeito. Que mais? Olha lá. Tem que ser e tem que ser durante o trabalho, né? Isso no expediente, né? Ou não? Exatamente. Então, o que caracteriza acidente de trabalho? O acidente de trabalho, então, na verdade, é o quê? É alguma lesão, alteração, perturbação que afete não só fisicamente, certo? Mas também a sua questão psicossocial, que perturbe a saúde do trabalhador. Ponto. Mas, obrigatoriamente, tem que ser em decorrência à sua atividade laboral. Por exemplo, se eu tenho tendinite de ombro por fazer esforço repetitivo, perfeito. E a minha atividade ocupacional é o quê? Cortar frango? Tem uma relação. Então, é um acidente de trabalho. Agora, se eu tenho uma tendinite de ombro, por exemplo, e eu desenvolvo a minha atividade ocupacional como, por exemplo, carteiro, pode ser que seja e pode ser que não. Aí que está um nexo, como a gente fala. Então, pode ser que sim e pode ser que não. Então, existe uma série de fatores. Outra, a pessoa chegou e caiu em casa e torceu o tornozelo. É uma situação. É um acidente de trabalho? Se ela está em casa, não. Agora, se essa torção for durante a atividade ocupacional, sim caracteriza o acidente de trabalho. Isso é bem importante a gente começar a pensar nisso, tá? Mas como é que eu preciso observar que todo acidente, o que eu tenho que perceber é que todo acidente de trabalho que envolve a sua atividade ocupacional, se a gente pensar ao pé da letra, ele não é um acidente. Acidente é tudo que acontece, que poderia acontecer de uma forma sem previsibilidade. Quando nós falamos em trabalho, nós temos que perceber que mesmo que queira acontecer uma situação, ela não deveria acontecer. Por exemplo, é o que a gente chama de princípio da falha segura. Quando a gente observa o ambiente de trabalho, a gente sempre tem que pensar que será que pode acontecer? É a previsibilidade. Por exemplo, se você trabalha em altura,
por exemplo, construção civil, trabalha a altura e andame, por exemplo, você não pode pensar que o andame é seguro. Você tem que pensar que esse andame vai cair. E se ele cair, o que acontece? Por isso que usa o cinto e usa o guia. Então, esse é o princípio da falha segura. Como a gente diz, o cara que corta a carne lá, por mais que ele seja habilidoso, nós temos que pensar que essa faca vai escapar e vai cortar a mão dele. Então, por isso que eles usam luva de malha de aço. Esse é o princípio da falha segura. Cilindros, pessoal que massa pão, lembram? Então, você passa a massa do pão ali. Nós temos que pensar que vai escapar e vai botar a mão, como aconteceu várias vezes. Então, existe uma proteção das máquinas. Então, este é o princípio da falha segura. Então, nós temos que pensar que acidente de trabalho não deveria acontecer. O que houve foi uma falha no sistema de segurança. Então, como é que a gente consegue perceber isso? Observando o ambiente onde ele trabalha e, a partir daí, criar meios para que não aconteça o acidente. Esse é um princípio. E aí, quais são os tipos de acidente? Eu deixei o acidente de trajeto de propósito. Nós temos o acidente típico, é aquele que acontece quando você está trabalhando, torce o pé, cai, senta e cai, machuca o bumbum, né? Cai alguma coisa na sua cabeça. Aquele acidente clássico, como a gente fala, né? Se cortou durante a atividade e tal. C, o acidente, a que a gente chama de doença ocupacional, este sim, muito relacionado com a massoterapia, ali em cima que a gente vai trabalhar, são chamadas doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, mais relacionado com as doenças do trabalho em si, principalmente as lesões por esforço repetitivo, aquele cansaço, aquela fadiga no final do trabalho, cara, isso é clássica. E antigamente, há menos de um ano atrás, existia um acidente de trajeto. É quando a pessoa se deslocava da casa até o trabalho e do trabalho para casa. Hoje, foi sancionado um decreto ano passado, determinando que não existe mais acidente de trajeto caracterizando como acidente de trabalho. Isso é uma derrota significativa da classe trabalhadora, porque se você sai da sua casa para desenvolver sua atividade ocupacional e você retorna, né, até então, era considerado trabalho. Hoje não é mais, né, devido ao alto número de acidentes de trânsito. Então, a gente só com uma pincelada aí para a gente poder perceber o que é o acidente. E aí, se a gente parar para pensar, chega de acidentes e mortes no trabalho. Trabalhar, sim. Adoecer, não. Tá, mas como é que eu consigo ver isso? Pelo ambiente. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é o quê? É que os riscos ambientais. Então, os riscos ambientais, eles estão diretamente relacionados com o quê? Tudo o que está no ambiente. Isto é, tudo tem que ser observado. A forma com que esse trabalhador, o processo de organização de trabalho, como a gente fala, certo? A organização, o tipo de atividade, se existem equipamentos de proteção ou não. Então, existe uma série de observações que a gente tem que ter nos ambientes de trabalho. E quais são esses? São considerados 5 riscos, como a gente diz. Os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os ergonômicos e os mecânicos, chamados de acidente. Aí nós temos que diferenciar 2 coisas. O que é o risco e o que é o agente. Então, como nós podemos pensar por essa linha de pensamento, né? Primeiro, risco físico, o frio, por exemplo, é uma coisa. Químico, o sabonete. O biológico é o vírus. O ergonômico é o esforço repetitivo. E o de acidente é um buraco que está lá no meio do local de trabalho. Então, o risco está diretamente relacionado à situação física, química, biológica, ergonômica ou de acidente. E o agente é o que está causando a lesão, por assim dizer. Então, nós podemos dizer que o risco físico é uma coisa e o agente frio é outra. Existe relação íntima. Então, nós podemos dizer que existe um risco físico, sim, que é o frio. Mas existe também o agente frio. Se a pessoa, por exemplo,
percebe a água úmida, por exemplo, né? A água gelada, as pessoas que trabalham com água, né? É o risco físico, que é a umidade, risco físico. E o agente é a água. Então, o risco físico envolve uma série de situações. E os agentes também. Então, se a gente for para pensar, dos 5 riscos, é difícil você pensar em uma atividade que não envolva todos eles. São raros. É difícil você ver somente um risco em uma atividade ocupacional. É muito comum ter vários riscos. Né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o risco físico, que são os agentes. Né? É bem interessante observar que quando nós falamos de risco físico, quando existe uma perturbação importante relacionada a mudanças, principalmente de energia, certo? Térmica, normalmente relacionada. Os agentes físicos, né? Então, existem os agentes. O ruído, bem interessante, as vibrações, temperaturas, as pressões, as radiações, todas elas são agentes físicos do risco físico. Então, são essas situações que a gente tem que perceber. Será que esse trabalhador sofre por isso? Então, por exemplo, quando a gente fala de ruído, só um exemplo, né? O cobrador de ônibus, certo? Por uma situação de ruído do ônibus, pode levar à irritabilidade, por exemplo, certo? Então, as pessoas pensam que o ruído é uma alteração importante, única e exclusivamente de perda auditiva, que é o PAIR, que a gente chama de perda auditiva induzida pelo ruído. Mas, na verdade, ela começa bem antes com a questão da irritabilidade, aumento da pressão, o estresse, o ruído está associado. É só você ficar o dia inteiro com ar-condicionado no seu ouvido, você vai perceber a irritabilidade que está, a perda de atenção. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento para essas situações. Então, se um trabalhador ele trabalha num ambiente de trabalho que produz muito ruído, e ao final do dia ele tem muita tensão na região cervical, aquele grupo de trabalhadores, a gente tem que tomar atenção como massoterapeuta. Pensar, bom, eu tenho que fazer uma ação para diminuir o grau de tensão na região cervical. Perfeito. Mas como profissional de saúde, eu tenho que alertar esses trabalhadores a diminuir o ruído do local, acionando as equipes de saúde e segurança. Então, é esse olhar ampliado que a gente fala de saúde do trabalhador. Sair da questão técnica em si e observar o ambiente como um todo. Ter o olhar clínico, como a gente fala, né? Isso é uma situação bem importante. Quando nós falamos ali o calor, o frio, o vento, água, ruído, tudo são riscos físicos, né? O risco físico relacionado aos tipos de agente. Ficamos atentos quanto a isso. Quando nós falamos de risco químico, nós estamos falando de substâncias químicas, né? Até que ponto, né, essa pessoa sofre uma ação desses riscos químicos. Então, por exemplo, os gases, né? A questão dos líquidos, né? A toxicidade que existe. Nós estamos usando muito o álcool 70. O álcool 70 ele é tóxico, prefiro o álcool gel, né? O líquido, né? Para que não haja descamação da pele, irritabilidade, as vias de absorção, que a gente chama de produtos químicos, via respiratória, que ela é muito mais potente, a digestiva e a própria pele, que é a cutânea. Então, quando nós falamos de risco químico, nós estamos falando de agentes que têm composições químicas que desenvolvem algum tipo de ação. Por exemplo, pessoas que trabalham na higienização, limpeza e conservação utilizam produtos químicos. Então, elas podem ter o quê? Problemas de pele. Aí você pensa na medicina tradicional chinesa, aquele grupo de pessoas tem perturbação de pulmão, que a gente sabe que está diretamente relacionado com a pele. Mas nós temos que observar a quais esses riscos químicos que elas estão sujeitas, estão expostas, para que a gente minimize, né, o máximo possível para que não aconteça o agravamento das lesões de pele. Então, nós temos que atentar o local onde elas estão,
o tipo de atividade que esse grupo de trabalhadores desenvolve e quais os riscos físicos e químicos, que até agora a gente viu, eles estão sujeitos, certo? A gente não precisa ser profundo conhecedor dentro de uma análise de processo de organização de trabalho, mas nós temos que estar vigilantes e atentos aos riscos que possam adoecer os trabalhadores e, a partir daí, tomar consciência de que tem que modificar esse processo. Essa é a parte bem importante quando nós falamos de saúde e segurança. Outro agente que a gente diz são os agentes biológicos. Está bem alta, né? Quando a gente fala de discussão de